E 3 minutos, estamos de volta com o Repórter Difusora. Estamos continuando fazendo monitoramento do trânsito, tá certo? Os ouvintes vão continuar mandando e hoje nós estamos antecipando. A doutora Kaline está aqui com a gente, trazendo informações, e você pode inclusive utilizar o nosso canal de voz para fazer as perguntas, tá certo? Exatamente sobre as doenças, como é que elas podem ser acompanhadas, como é que essas doenças podem, digamos, você que está utilizando medicações, será que utilização dessa ou daquela planta medicinal, isso pode pelo menos reduzir a utilização, às vezes muito grande desses medicamentos, que acaba gerando muitos efeitos colaterais? E, bem, o que a gente vai começar hoje na pauta? Primeiro, bem-vindo aqui mais uma vez, Kaline. Obrigada, Robson. Sempre fico muito feliz em vir para cá. A audiência arrebenta. Muita gente está nos acompanhando agora. A gente sempre disponibiliza esse material depois em nossa rede social, no YouTube e também em nosso podcast, até para que você possa acompanhar depois com calma alguma coisa que foi falada, que alguém falou para você, que você pode observar com calma. Uma coisa que é muito comum entre mulheres, por exemplo, muitas estão nos ouvindo agora, estão com diagnósticos de miomas, por exemplo. Isso. Existe como acompanhar? Existe alguma coisa de fitoterápica para esse tipo de doenças que acomete muitas mulheres, por sinal? Então, bom dia, né? E também para falar pelo Dia Internacional da Mulher, que foi no domingo, né? Parabéns a todas nós mulheres. Então, meninas, existe sim o Xi, né? Que é uma planta, que é o Xi amarelo, né? É excelente para mioma e também ajuda a engravidar. Olha Porque tem só. uma substância, o Xi tem uma substância chamada bergerina. Essa substância ativa, ela atua diretamente no útero, na produção dos óvulos, e assim consegue engravidar. E no caso do mioma, ajuda nesse processo inflamatório, da dor, do sangramento, e vai ajudar a ir diminuindo. Xi. O Xi. Peraí, Xi ou o Xi? O Xi. O Xi. O XI. É o Xi amarelo. Às vezes ele vem em cápsula, eu aconselho utilizar em cápsula, né? Tem ele o Xi amarelo com a unha de gato. Perfeito. Se você quiser fazer o tratamento com inflamação do colo uterino, fez uma cirurgia e já foi diagnosticado também o mioma, pode utilizar que você vai ver a diferença. E quiser engravidar, vai engravidar. Sempre aquela pergunta que a gente faz sempre. Como é que essa pessoa vai ter dosagem? Você está dizendo para que ela busque isso aí, mas qual é a dosagem? Como é que ela vai utilizar isso? Com relação à unha de gato, que ajuda nesses processos inflamatórios. As pessoas acham que pode utilizar aleatoriamente, eu vou usar 3, 4 vezes por dia. Não. A primeira dosagem, primeiro mês é de 12 em 12 horas. Por quê? Para que o organismo vá se adaptando ao fitoterápico. Quando for no segundo mês, você vai utilizar de 8 a 8 horas e encerra o tratamento. Por quê? A unha de gato, ela torna-se tóxica com o uso, né, em sequência. Então, principalmente o fígado é o primeiro que vai responder, né? E aí a gente tem que evitar o uso contínuo. Dá uma descansada e fica usando só o Xi. O Xi você vai usar durante 3 a 6 meses, sem problema nenhum. Agora, com a unha de gato, é que você tem que tomar cuidado, usando no máximo 2 meses seguidos. Eu estou insistindo nessa pergunta com carinho, porque existem às vezes muitas críticas, e vamos colocar isso bem claramente aqui, de pessoas que não gostam de fitoterápico, então que acham, existe uma corrente muito forte, a gente sabe, não vou entrar no mérito aqui da questão nem da polêmica, mas é por isso que a gente sempre insiste aqui que é preciso esse acompanhamento. Exatamente. Por exemplo, lá a própria Terezinha, ela tem lá, ainda continua com o consultório. Sim, tem os produtos dela lá, né, para vender. Para exatamente fazer o acompanhamento. Sim. A pessoa vai tomando e vai acompanhando. É preciso sempre que fique bem claro esse tipo de posicionamento. Esse é o caso, então, para a mioma. Eu já vou colocar aqui, para você ir colocando aqui naquele dia, tanta gente pedindo aqui o tal do contato do Instagram. Então já vou colocando aqui, você já vai colocar bem lentamente para que as pessoas já anotem em casa ou depois possam acessar esse conteúdo também no nosso podcast. Então vamos lá, é @Kaline Bezerra Costa. Como que escreve o Kaline? Kaline
Bezerra Costa, tudo junto. Kallynye Bezerra Costa. Kaline Bezerra Costa. Tudo junto. Tudo Esse junto. é tal. Bem, a gente volta muito porque hoje a quantidade de pessoas no Brasil e no mundo que estão com essa doença é muito grande, que é a diabetes. Você falou para mim que iria trazer uma outra possibilidade, já citamos alguns casos aqui. Que substância é essa? Que fitoterápico é esse? Então, é algo que as pessoas têm na cozinha, Robson. Como assim? Cebola. Cebola, a glicemia de 400 você consegue, se usar 3 vezes por dia, com certeza de 400 vai cair para 100. Volta a pergunta, qual é a quantidade, como é que eu vou trabalhar a cebola? Pausado. Porque aí a dona de casa que está agora preparando lá a cebola, já vai pegar a cebola. Calma aí. Primeiro, como vai se utilizar a cebola? Então, pode se utilizar na forma de suco, que o sabor não é nada agradável, e comer normalmente durante o almoço. Crua? Isso, crua. Cebola comum, corta os pedaços e você vai comer sempre almoço, jantar. Tá, no café não tem como, mas você pode fazer até no seu beiju, você coloca às vezes o ovo, corta uns pedaços de cebola. A cebola, ela libera substâncias ativas que funcionam tanto quanto a glibenclamida. O que é a glibenclamida? É um medicamento por via oral utilizado aos diabéticos, né? Que ela reduz a glicemia. E a outra planta que é assim fenomenal, né? Que as pessoas assim não acreditam, isso é brincadeira. Pepino que a gente usa na salada, faça o suco, é o pepino todo, casca, semente e o fruto todo. Suco do pepino. Toma em jejum, após o almoço e após o jantar. Volto de novo a pergunta para Kaline. Então, que copo é esse? Que tamanho é esse? Porque senão aí já tem gente agora já botando o pepino já no liquidificador para preparar. Pega o pepino. Você não coloca normal, nada mais nele? Vai colocar 2 xícaras de chá de água, até porque ele já libera água. Então você vai pegar o pepino com casca e tudo, corta os pedacinhos, coloca no liquidificador. E aí você vai colocar 5 xícaras de chá de água. Ah, não, mas fica muito. Então tem que ser uma quantidade de água suficiente para que se transforme em suco. Porque às vezes você coloca 2 xícaras, na hora de triturar fica pastoso. Então eu sempre digo 5 xícaras de chá de água, vai colocar os pedaços do pepino, né, todo, casca, semente, o fruto todo inteiro. E aí você vai coar e vai tomar em jejum um copo daqueles de 250 ml, em jejum, após o almoço e após o jantar. Todos os dias você vai fazer essa rotina. Verifique sua glicemia de manhã, logo cedo, tome o suco. E vá verificar já próximo da segunda dose, antes do almoço, que eu garanto para vocês que a glicemia, se você está com a glicemia alta, sua glicemia vai cair. Kaline, eu tenho que tirar minha medicação de uso habitual? De forma alguma. Eu sempre vou dizer isso, até porque o paciente que é diabético, o pâncreas dele já não funciona mais. E não vai ser o fitoterápico que vai devolver a insulina para o pâncreas. O que vai fazer é conseguir fazer essa produção novamente, mas tem que ser associado à sua medicação. O que vai acontecer é que você vai diminuir a quantidade de vezes que você toma a sua medicação habitual. Eu vou repetir então. Você falou da cebola. Você tem uma cebola, né? Uma cebola agora de, sei lá, de quantos gramas, eu não sei. Aquela pequenininha, pode ser aquela pequenininha. Cebola pequena. Cebola normal que você usa para fazer O importante comida. é fazer essas medições, esse acompanhamento, até para ver como é que está, para ver se... não é assim, porque alguém vai dizer, quer dizer então que eu vou parar agora, eu vou jogar minha metformina fora e vou utilizar... não é o caso. Não pode então, fazer isso. A dosagem, a própria medição que você vai fazer no intervalo antes de tomar e depois, antes da primeira dosagem, para saber exatamente como é que ficou, ali você pode buscar uma média e falar, poxa, agora eu já posso reduzir essa aqui. Se eu tomava 850, sei lá, vou cair para 500, mas isso é uma coisa que tem que ser monitorado. O grande erro é a gente achar que vai usar o fitoterápico e esquecer tudo que você já usou de alopático durante uma vida inteira. O teu organismo está acostumado à alopatia há muito tempo. Então, para você se desintoxicar de todos esses resíduos do medicamento alopático, então vai precisar de muito tempo. Por isso que, às vezes, a absorção do fitoterápico e da planta medicinal
Quando eu falo planta medicinal, é o chá que você faz. Ah, não, o efeito dele não acontece, mas você já está com o organismo de muitos anos intoxicado de tanto alopático. Então, demora para fazer efeito, mas quando você passa a usar de forma correta, você vai ver o resultado. Ouvinte aqui querendo saber sobre uma planta, nunca vi falar dessa planta, moringa. Pois é, a moringa foi uma planta que foi suspensa pela Anvisa, né, pelo uso e prescrição inadequado. Ou seja, a moringa ela é utilizada como um suplemento, ou seja, eu utilizo a moringa para me ajudar a melhorar tal coisa. Só que estava sendo prescrito por profissionais que não podem prescrever moringa e que prescreveu errado. Prescreveu de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Dependendo do paciente, é de 12 em 12 e uma vez ao dia. Aí o que aconteceu? Muitas reações adversas e efeitos colaterais passaram a acontecer. Isso foi relatado. A Anvisa percebeu que houve muito mais efeitos colaterais. E claro, esses laboratórios de fundo de quintal que fizeram a festa, continuam fazendo a festa, né? E eles querem produzir fitoterápico, porque diz que é isento de prescrição. Então assim, gente, cuidado com o que você anda comprando. Não vá no mercado e diga assim, eu quero essa planta aqui porque você acha que é aquela planta, ou seja, acha que é uma erva cidreira. E ali tem mistura de plantas. Compre no local correto, que você sabe que realmente existe erva cidreira. Vou dar um exemplo clássico, erva de São João. Se você compra um pacotezinho e vier flor, você vai passar muito mal do fígado, porque a flor da erva de São João é altamente tóxica. Ela pode levar a óbito por insuficiência hepática. Então, por isso que eu fico sempre repetindo a mesma pergunta. Tem que ser alguém que sabe, que conheça a história, para, olha só, aí você vai e compra com a flor, eu não sabia desse detalhe. Pois é. Ouvindo dizendo aqui, doutora Kaline, o que é bom para inchaço de perna? Meu pai está com a perna muito inchada, acredito que seja retenção de líquido. Rafael, lá do Miritiba. Então, Rafael, tem que ver a causa desse inchaço. De repente ele é diabético, pode estar com a pressão alterada, fica muito tempo ali paradinho, não faz uma caminhada. Então a retenção tem que ver o antes, para você poder utilizar um fitoterápico ou uma planta medicinal. O que eu aconselho é basicamente fazer o uso de um diurético, um chá diurético. Pode ser a cavalinha, pode ser o próprio hibiscus, que são plantas diuréticas. Mas temos que investigar. O que é que ele tem que as pernas estão inchando? Pode ser a pressão alta, que causa muito inchaço nas pernas. Pode ser a falta da atividade física, que isso faz com que as pernas e os pés fiquem inchados. Por quê? Porque não há uma circulação. Então é interessante que a gente investigue isso, né? Pode depois me procurar no direct e a gente tenta ver a possibilidade de resolver e saber a causa. Ouvinte dizendo assim, eu tenho alergia a remédio, só utilizo fitoterápicos. Gostaria de saber qual é o melhor remédio, no caso, para a síndrome de ovários policísticos. Então, no caso, ela está buscando fitoterápico. Vamos usar a unha de gato. Unha de gato e o Xi com unha de gato. Poderosíssimo. Você já encontra a cápsula pronta, mas existem farmácias de manipulação que você pode ir lá e dizer, olha, eu quero o Xi com a unha de gato. Eles fazem a manipulação com a dosagem, a miligrama específica de cada planta que ele já tem padronizado. E aí você vai utilizar a medicação de 12 em 12 horas e dependendo da situação de 8 em 8 horas. Pergunta para a Kaline, uma receita aqui para expulsar secreção. A Jaqueline lá de Passo do Lumiar. Tá, muita secreção no pulmão, né, nos brônquios. Eu sempre gosto de falar do guaco, como também do agrião. Então eu vou ensinar o agrião, que é mais prático. Você vai pegar as folhas do agrião com o talo, não tem problema. Você vai triturar com 3 xícaras de chá de água e vai coar. Depois de coado, você vai misturar 50 ml desse suco do agrião que você fez com 200 de mel. Coloca 10 gotinhas de limão e você tem um xarope expectorante. Bem, ouvinte aqui, o Marcelo Godoy, não sei qual é o bairro, triglicérides e também ácido úrico para esses dois aí alterados. Certo, então a gente tem para colesterol e triglicerídeo duas opções maravilhosas que se utiliza juntas, que é a água de coco batida com mamão. Metade de um mamão, sem semente e sem a casca, maduro. Você vai pegar uma água de coco, tritura no liquidificador tudo,
e vai tomar o seu suco, né, o seu shake logo de manhã cedo. Você vai fazer durante 15 dias, tomando todos os dias de manhã. Ah, Carlinhos, eu sou diabético, então você vai ter que ter um controle especial por conta da frutose liberada pelo mamão e também a glicose da água de coco. Então você, ao invés de utilizar todos os dias, vai utilizar dia sim, dia não. Então dentro dos 15 dias não vai ser mais 15, serão 30, porque você vai intercalar, mas sempre observando a sua glicemia, porque ela pode aumentar. Tem mais perguntas aqui, aliás, chegam muitas, não sei se vou dar conta. Robson pergunta para a Kaline sobre uma planta chamada insulina que a minha mãe ganhou. Essa planta, e com a folha, ela coloca essa folha de molho na água e após alguns dias a água fica meio avermelhada. Ela toma regularmente essa composição com essa folha dessa planta e a diabetes dela melhorou. Foi muito com isso. Lavia Santos que mandou. Pois é, então, a insulina é uma planta que, inclusive, no nosso programa Farmácia Viva, o terapêutico do governo do estado, a gente incluiu no nosso memento, ou seja, dentro dos nossos itens de plantas catalogadas e que a gente faz o trabalho com elas, incluímos a insulina. Só que pessoas que têm resistência insulínica, ou seja, tem aquela, fica ao redor do pescoço escuro, começa a aparecer uns sinaizinhos, e aí começa a aparecer umas bolinhas de, tipo uma massa, que parece um sinal, só que branquinho. Isso já é uma característica de quem tem resistência insulínica. E logo após o almoço, a insulina sempre vai dar muito alta e em jejum controlada. Então você tem que ficar muito atento com isso. E aí a insulina, ela tem causado efeitos colaterais em alguns pacientes com resistência insulínica. E aí a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas se ela está se sentindo bem, essa planta ela é indicada para controle da glicemia, sim. Tem mais perguntas? Para queimação, que devo usar, Tatiane? Para azia, queimação de estômago, o que ela indica? Tatiane. Laranja amarga. A casca da laranja amarga. A casca da laranja amarga. Lá em casa a gente sempre tinha a casca da laranja. Ou então as folhas da laranja. Mas é o chá, faz o chá. Fazer o chá, você vai fazer o chá, vai tomar em jejum, vai tomar após o almoço e após o jantar. Temos outras opções? Temos. Nós temos o chá de ipê roxo. Ipê roxo. Ipê roxo. Só que as pessoas querem fazer o chá, mas é complicado de achar a planta. Tranquilo. Então vamos fazer manipulado. Você manda fazer ipê roxo com espinheira santa. Poderosíssimo. Além de tratar a tua gastrite, diminuir aquelas dores por conta da gastrite e da úlcera, você ainda vai tratar o refluxo. Eu tive lá em Viana, e na feira, há uma feira de pessoas que cuidam exatamente de plantas, e estavam vendo lá o mesocarpo, e usam muito mesocarpo, inclusive um mingau. Eu provei lá o mingau com mesocarpo, muita gente utiliza para o estômago, misturado, pode-se utilizar? Pode. As pessoas às vezes dizem assim, será que isso funciona? Funciona, gente. Funciona, inclusive, o mesocarpo tem o de babaçu. Isso, eu usei de babaçu. Pois é, então assim, você pode utilizar e você tem aquela sensação até de que você está mais leve. Que é um mingau que você pode fazer. Eles vendem lá no mingau, lá nessa feira de produtores lá em Viana, eu vi isso. Então, é algo que é muito interessante. É uma outra opção natural de você ter uma qualidade de vida. Então, o mesocarpo do babaçu ou de qualquer outro fruto, você pode utilizar, só que, claro, com cuidado. Bem, eu tenho só 2 minutos agora. Asma, mais objetivo. Vamos lá. Folha do couve. A folha do couve. Você vai pegar uma folha grande do couve com um talo. Você vai ferver com leite. Né? Com leite desnatado. O leite que você já faz o uso. Você vai pegar quantos ml de leite? 300 ml de leite. E vai ferver com uma folha grande de couve. Ferve por no máximo 5 minutos, mas eu sempre peço que ferve por conta do leite. Senão não tem como extrair o princípio ativo do couve. Ferve por 5 minutos no máximo, coa, e aí você vai misturar com o mel. Aí você tem um xarope de couve que é excelente para asma. Aí volta aquela história. Se for diabético... Se for diabético, nada de usar com mel. Ah, Carlinhos, então qual é a minha opção? Vai utilizar o guaco, xarope sem açúcar, porque ele existe sem açúcar, o xarope de guaco. Refluxo. Refluxo é a laranjinha do mato ou então a casca da laranja da terra. Onde é que vai encontrar isso? Ah, a casca da laranja da terra é aquela laranja, né? O ipê, casca do ipê, pode utilizar. Pode ser fazer o chá também. do ipê com a espinheira santa. Olha, eu tenho tantas perguntas aqui que daria pra gente ficar até 9 horas, mas eu não tenho esse tempo aqui. Então é o seguinte, você vai repetir agora. Você não tem noção do que chegou de pergunta aqui.
Eu tenho mais de 30 perguntas, então não tem como responder. Então, você pode conversar com as pessoas através do Instagram. Isso. Repete o seu Instagram. Kallyne Bezerra Costa. Kaline Bezerra Costa. Kallyne Bezerra Costa. Só mais um aqui, xarope para tosse. Guaco. Guaco é o mais prático, é o mais básico que você encontra nas grandes farmácias. Bem, então o curso acontece agora. Sexta-feira, 13 e 14, o curso que vocês vão aprender. Tudo isso que eu ensino nessas dicas, vocês vão ter a oportunidade de aprender também nesse curso. Vai que é de ter aula interação prática lá? Não, a gente está vendo, eu estou vendo a possibilidade de estender, fazer um novo módulo, mas tem que ser dado continuidade, só para dar continuidade. Mas pelo menos ela funciona como como a gente está fazendo aqui nesse momento. Né? Você vai ter muitas dicas para várias situações. Então, só repetindo, quando vai ser? 13 e 14 nessa sexta que vem, sexta e sábado, sexta das 18 às 21h30 e no sábado até às 17 horas, o dia todo. E contato é pelo Instagram? 9968 9090. 9. Esse é o WhatsApp também para contato. 9968 9968 9090. Até a próxima, Kaline.